No ar, o QGCast, o podcast do site qgdoautomóvel.com, diretamente da rádio ZLZN, que é a cara do povo. Como vocês sabem, todas as quartas-feiras estamos online com você a partir das 19 horas para falar, lógico, sobre o mercado automotivo, sobre automóveis, enfim, um bate-papo sempre muito informal, mas com muita informação. Sempre por meio do Facebook, YouTube e, lógico, do app da Rádio ZLZN. Lembrando que o aplicativo da rádio está disponível para Android e iOS. Então, terminando esse podcast, baixa aí o aplicativo para acompanhar a programação da rádio. Eu sou Alfredo Filho e para esse bate-papo tenho aqui na minha frente Pablo Medeiros, que é um aficionado pela cultura automotiva. Boa noite, Pablo. Boa noite. E nessa noite temos aqui Rodrigo Serra, que é gerente comercial da Mardiza Manaus, que é uma concessionária Mercedes-Benz. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Alfredo. Boa noite, Fábio. Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês, meus amigos. Coisa boa. Antes de continuar, deixa eu falar dos nossos patrocinadores. Para quem está pensando em comprar um carro 0 km com qualidade e confiança, a melhor oportunidade para você sair de carro novo está na Toyolex Manaus. Lá você tem as melhores ofertas para todos os modelos da linha Toyota. Manda um oi no WhatsApp no 92984084349. Vou repetir, hein? 92-98408-4349, Toyolex, onde você quer chegar. Agora, meu amigo, você tem um novo jeito de comprar o seu carro. Chegou o consórcio Toyota. Com o consórcio você tem facilidade para comprar o seu Toyota com toda a tranquilidade. Imagina aí contratar o seu consórcio de forma simples e rápida e além disso, receber como cashback 1% do valor da sua carta na aquisição de acessórios ou documentação do seu Toyota 0 km. Para maiores informações, basta ir até a Toyolex na Avenida Constantino Neri ou manda um oi no WhatsApp no 92981180390. 981180390. Agora eu tenho um recado para você, meu amigo, que depois de ter trabalhado muito, você finalmente conseguiu comprar seu veículo 0 km dos seus sonhos, né? Só que não é simplesmente sair da concessionária e dirigir pelas ruas. Você precisa registrar o seu veículo. E lógico que você pode fazer isso por conta própria. Porém, existe uma burocracia por trás disso. Te apresento uma opção mais rápida e mais barata. Se você precisar emplacar seu veículo ou moto 0 km, faça a cotação com a Dabela Despachante. Os valores são feitos pelo WhatsApp. Existe a possibilidade de pagar nos cartões de crédito em até 12 vezes. Imagina aí, Pablo, pagar em 12 vezes, quer coisa melhor? É doido? Lá com certeza sua vida será mais fácil. Chama no WhatsApp no 982110016 ou acessa aí dabeladespachante.com.br. Rodrigo, para a gente começar nosso bate-papo, conversou bastante aqui antes de iniciar o podcast. Conta um pouco aí a tua história, tua trajetória. Imagina, tu que foi parar nesse segmento automotivo, um cara, pelo visto, gosta bastante, né, desse meio, gosta de falar de carro. Um homem que saiu da gastronomia, das pizzas, meu amigo, pro mundo dos carros. Verdade, meus amigos. Na verdade, eu tô bastante tempo no segmento, né? Eu já tô aí, vamos fazer 8 anos, né? Eu sou do Maranhão, né, como eu falei para vocês, né, de São Luís do Maranhão, nordestino. E quando eu comecei aí em 2014, né, eu tinha uma pizzaria, né, uma pizzaria pequena ali, coisa de delivery, né, mas era uma coisa bem bacana aí na época que eu tinha montado. E por incrível que pareça, né, no dia da inauguração da minha pizzaria, eu recebi um convite de um amigo para me ingressar na época lá na concessionária da BMW. Era o destino. Do meu estado. Eu acho que era o destino, né? Chamou, não, mano, vem pra cá. Vamos. E aí eu pensei na época, né? Eu disse, rapaz, eu não sei cortar um tomate. Eu vou pro segmento que eu sempre fui apaixonado, que foi carro de luxo, né? Sempre adorei, desde criança, sempre fui muito fã. E aí comecei lá como entregador técnico, né? Fazia ali bem operacional mesmo, entregava carro, explicava carro.
pegava aquela parte ali de tecnologia mesmo para fazer as explicações para os clientes. Tirar as E dúvidas. tirar as tudo. dúvidas, né? Fazer a entrega do carro lá depois que o cliente fez a compra. E nessa parte lá eu fiquei 2 anos, né? E aí depois a BMW lá no estado saiu, né? O grupo que era detentor da bandeira saiu. E a Land Rover, que era já do grupo Parve, né? Que é o grupo que eu trabalho hoje aqui, já estava lá há 1 ano, né? Muita história já tava desse, lá 1 ano, né? Então, desse tempo aí de entregador técnico. Sim, muita coisa. E aí eu fui também contratado lá na época na Land Rover para ser entregador técnico, né? Então eu passei mais 1 ano Aí, perfeito. lá na Land Rover, né, como entregador técnico, já no grupo Parve. E aí eu falei assim, cara, tem que evoluir, eu quero crescer, eu quero partir para uma parte mais comercial, né? E eu sempre instigando meus diretores, meus gerentes, que eu queria essa parte com um trabalho aí mais comercial, né? E o grupo, né, vocês conhecem, vocês sabem, o grupo Parve hoje é um grupo que dá muita oportunidade para quem quer ter desenvolvimento, para quem quer ter um crescimento profissional. A gente tem essa característica lá dentro do grupo, né? Então, não demorou muito esse tempo que eu estava lá como entregador para me evoluir para parte de vendas, né? E eu entrei como executivo de vendas lá da Land Rover, da qual eu passei mais 2 anos, né? E o meu antigo gerente na Land Rover foi o mesmo, né? Que até o Fabrício aí, mandar um oi para ele. Deu oportunidade. Deu oportunidade, me convidou para vir para Mercedes-Benz, lá do Maranhão. Isso dentro do mesmo grupo, né? Dentro do mesmo grupo. Mas pera aí, que a gente tá acelerando. Vamos devagar, vamos devagar. Imagina, entregador técnico, né? Cara, eu costumo dizer sempre que o entregador é um dos caras que tem mais conhecimento Sim. na concessionária, né? Técnica. Na parte técnica ali, eu particularmente hoje, agora aqui no QG, eu sempre bato papo com os entregadores, porque tem bastante conhecimento, conhece o produto, e é o dever do cara, né? É o dever, né? Ele tem que ter esse conhecimento muito específico aí de todas as tecnologias do carro, né? E também para poder fazer um atendimento muito bem feito na hora que ele vai entregar o carro para o veículo e tirar todas as dúvidas ali, para o cliente ter um aproveitamento de tudo aquilo que o carro oferece, né? Porque você sabe do segmento premium aí, o carro vem com muita coisa, muita amplitude de equipamentos, tecnologias novas. São carros bem equipados e também, assim, a gente sabe que o público desse segmento, ele, vamos dizer assim, tem alguns que realmente são aficionados por tecnologia, mas a maioria, né? Eles não têm tanta aquela afinidade. Não tem afinidade, exatamente. Aí você exatamente. tem que ter, como é um público, vamos dizer assim, mais abastado, mais premium, tu tem que ter uma certa paciência, explicar Sim. tudo que o carro oferece, né? Verdade. Então a gente tem na época, né, você tem essa qualidade de querer estar aprendendo, mexendo e estar galgando esse conhecimento aí para poder fazer umas explicações mais detalhadas e também para o cliente poder usar melhor o carro, né? A pior situação era quando o cliente chegava lá, não, mostra só como é que bota no D e pronto. Entendeu? Então, assim, essa era a pior sensação que eu tinha. Tu gira, né? Girando, que nem a Jaguar. Girando, isso. Jaguar Land Rover, tu gira um negocinho assim, como se fosse um termostato, vai D, neutro, né? Exatamente. E o cara não tá acostumado, não tá acostumado com uma alavanca. Coisa assim. Tem que esperar ela levantar, inclusive. Tu liga o carro, ela levanta, né? E você gira. Exatamente. E põe no D. Então, assim, tinha cliente que chegava lá pra mim e só queria saber isso, né? Eu ficava muito triste, né? Porque eu ficava ansioso pra falar e mostrar e fazer um negócio empolgante ali pra ele. Ele só quer ligar o carro e sair, né? Exatamente, entendeu? Põe no D e vai, entendeu? Então, assim, depois desse período, como eu tava falando aqui pra vocês, eu tive a oportunidade de ir pra vendas, né? E aí, primeiramente lá na Land Rover, já no Grupo Parve, como eu tinha falado. E aí eu passei mais 2 anos, entendeu? Na Land Rover, um como entregador e outro como vendedor, né? Eu já comecei a pegar essa parte mais comercial. É bom quando chega, imagina, tu passou 2 anos aí como entregador técnico lá na Land Rover, quando tu vai para vendas, tua argumentação... Ela já tem que ser um pouco mais... já tem que ser um pouco diferente, porque assim... Não necessariamente porque você tem
um excelente conhecimento técnico vai, óbvio, ajuda muito, porque você às vezes recebe um cliente, hoje o cliente nosso premium, ele tem um conhecimento muito grande, né? Ele vai, pesquisa no Google, ele vê vídeo, né? Ele já puxou a ficha técnica do carro todinho, né? Já fez aquele pré-conhecimento na internet e aí chega para mim. Então a gente tem que estar já sabendo. fez o primeiro test drive, né? Que é já o fez vídeo. o primeiro test drive, exatamente. Já fez o 30 reviews, né, de YouTube. Já olhou tudo do carro, carro em pista, tudo. Então, assim, a gente tem que estar preparado para responder esse tipo de questionamento. Ele já tem as dúvidas. Né? Só que aí você também tem que partir para um lado mais comercial, em que termos de negociações, questão de banco, questão de momento ideal para o cliente estar fazendo um excelente negócio, qual é o tipo de benefício que ele vai estar quando ele entra na tua marca, qual o tipo de benefício que ele vai estar agregando quando ele compra um carro da tua marca. E então, tem que ter conhecimento também dos concorrentes, né? Exatamente, isso é importantíssimo. Eu sempre procuro falar para a minha equipe, olha, você tem que ser especialista no produto que você vende, mas você também tem que estudar os outros que estão no mesmo segmento que você. Justamente, né? porque então, se você pensar naquele trio alemão, né? No trio alemão. O trio alemão são bem parelhos ali, né? Muito parece parecido. que um está olhando pela janela do outro. Exatamente. Mas hoje eu posso dizer que a Mercedes ela já vem, a gente vai até um pouquinho mais na frente. Tá. Não, mas assim... Questão do ambiente, o carro em si, a tecnologia embarcada, ela deu um salto que as outras não conseguiram acompanhar. Hoje a Mercedes-Benz, né, a gente até trocou uma ideia antes sobre isso. A Mercedes-Benz, na verdade, hoje ela está reposicionando, né? A gente pode colocar dessa forma, né? A Mercedes-Benz ela está indo aí para um segmento de super luxo, né? Antigamente é como você falou, né? As três alemãs, você falava de carro alemão, você não falava de três. Audi, BMW e Mercedes, né? A Mercedes, ela não quer mais isso. Então, ela quer que o cliente veja que ela realmente é mais exclusiva. Vem um carro com... são carros que vêm menos, entendeu? Ela quer direcionar mesmo para a joia. É uma joia, entendeu? Então, o cliente nem fala mais assim, cara, eu vou comprar um carro. Não, eu vou comprar um Mercedes-Benz. Entendeu? E hoje, até falando um pouquinho de preço, se você for ali no trio, ali, que é um perto do outro, você vai fazer um comparativo, a Mercedes-Benz é um pouquinho mais cara, mas isso é posicionamento. Entendeu? É o posicionamento da própria marca. É o posicionamento da marca, entendeu? Posso até acrescentar que Pode falar, fica à vontade. Posso até acrescentar que eu já vi uma matéria um tempo atrás. E eu não vou citar o nome da marca, né, obviamente. Mas não era alemã, só para falar, era uma marca de outra nacionalidade. E ela tinha feito uma propaganda no seguinte sentido, ela pegou um outdoor e botou o outdoor em frente a uma concessionária da Mercedes-Benz. E ela foi bem enfática ao falar da seguinte forma, você vai ter tudo o que tem o Mercedes-Benz por um preço muito mais barato. O que a Mercedes tomou de atitude para esse tipo de posicionamento da outra marca? Aumentou o preço. Entendeu? Então, ela quis falar ali que mesmo você tendo produtos que se assemelham, né, ao nível de tecnologia que ela oferece, ela é diferenciada. Entendeu? Então, esse é a mesma posição da Apple. É valor, não é preço, é valor. O valor da entrega é outro, né? Exatamente, não é preço, é valor. Você vai chegar aí nessa parte. Ainda continuando falando um pouco da tua trajetória, imagina, tu estava falando aí, contando pra gente que dentro da Land Rover tu saiu lá de entregador técnico, foi para vendas, e a abordagem, lógico, mudou, imagino eu, que mais com o conhecimento técnico, Sim. né? Ainda mais aquilo que a gente sempre fala muito, o consumidor, ele chega já sabendo de tudo, e aí chega um cara que passou ali pela entrega técnica para vendas, muda também, não é? Ele tem muito mais segurança, né? Sim, com certeza. E também ele sabe quais as principais dúvidas, né, que o cliente vai ter, porque ele estava lá naquela hora, entendeu? Ele vai ter essas dúvidas. Os pontos principais de cada produto. Sim, né? isso mesmo, correto. Então eu acho que é uma experiência muito boa, né? Muito boa. Assim, na minha carreira me ajudou muito, né? Me ajudou no meu desenvolvimento. Né? Hoje eu sempre procuro estar estudando, sempre olhando as novidades,
né? Principalmente hoje no Instagram a gente consegue ver muita coisa. Vídeo também, né? Comparativos, para a gente sempre poder... Cara, eu sempre falo, né? A nossa arma hoje é a informação, né? Então, quanto mais informação você tem do ramo que você está, mais bem preparado você está. Entendeu? Então, esses argumentos é que vão fazer a diferença, tanto do que você conhece do seu produto, quanto você conhece dos seus concorrentes. Óbvio, não denegrindo de forma alguma, jamais, entendeu? Mais pontos fortes e fracos, né? Para você ter aqui um melhor aproveitamento em termos de informação, para fazer uma negociação e agradar o cliente, atender o cliente daquilo que ele está procurando, entendeu? Em um produto premium. E para que ele possa entender muito bem a diferença, né? Ali, qual é o valor, né, do que ele está levando e a percepção dele de uma marca premium, ele entenda muito bem da entrega. Exatamente. E aí depois Land Rover, Mercedes. Pronto, depois da Land Rover, né? Depois dos ingleses. Saiu da Inglaterra para a Alemanha. Né? Passei um tempo lá. Então, assim, o meu diretor, que era o meu gerente na época lá da Land Rover também, Fabrício, né? Ele me fez o convite para me trabalhar na Mercedes-Benz, né? Então, assim, eu topei de cara, né? A gente já tinha um relacionamento, a gente já estava muito tempo junto lá na empresa, e eu topei de cara, né? Passei mais 2 anos aí como executivo de vendas na Mercedes-Benz de São Luís do Maranhão, né? Para mim foi uma experiência incrível, né? Não tinha a percepção do tamanho que era a marca, do poder que era a marca Mercedes-Benz, e a cada dia que eu passava lá eu me encantava mais, né, com o que o produto entregava e também com a tratativa que era com a clientela, entendeu? Então isso para mim foi uma mudança que hoje eu sou extremamente grato por ter tido essa oportunidade de vir para a Mercedes-Benz, né? Todo o meu caminho veio se formando por essas áreas até eu chegar onde eu estou hoje, e eu sou muito grato pela oportunidade que me foi dada. E aí tu passou quanto tempo lá antes de ser chamado para cá? Para Manaus? Em São Luís eu passei 2 anos ainda. Isso, na Mercedes. Na né? Mercedes. Porque tu é de São Luís, não é? Eu sou de São Luís do Maranhão, sim. Praia, e aí, como é que foi esse... Praia, mar, Praia, mar. sol. Na verdade que tem um calor, né? Só que lá tem vento, né? Lá tem vento. Aqui não tem, né? É ilha, né? Ilha lá, praia, vento é forte, né? 3.000 quilômetros de distância. Pois é, cara, foi assim, foi meio de repente, né? Ou foi que nem... Quem era que falou assim, não... É bem ali em Manaus, foi assim mesmo chamado. Tem uma missão pra ti ali, cara, bem aqui do lado. Foi tipo assim, me deram mais ou menos assim, a opção, Marabá ou Manaus, né? Aí eu falei, qualquer uma das duas eu topo. Não, você vai pra Manaus, você tem 5 dias pra se organizar. Rapaz, é assim, Você tem 5 dias pra se organizar. E aí vim pra cá. Me mudei para cá com a minha esposa, né? A gente já está aqui, vai fazer 1 ano. E eu recebi essa proposta para assumir a loja. Fazer aniversário já, agora dia 2 de agosto. Então eu tive essa mudança para cá, né? Para assumir a operação aqui da Mercedes-Benz aqui em Manaus. E, cara, experiência incrível, todo dia um aprendizado, né? Então, estou muito feliz aqui. E minha ideia é continuar desenvolvendo dentro da marca e dentro do grupo, né? Esse é o meu pensamento hoje. Mas assim, a esposa nem chegou... Não, mano, tu tem 5 dias pra se mudar. Aí tu chegou em casa... Não, ela veio depois, né? Ela ficou lá. Ela aceitou bem? Aceitou bem. Ela ficou de boa. Me ajudou muito, né? Me deu muita força, cara, aí, graças a Deus. Então, assim, eu ainda fiquei ainda lá. Depois de eu me organizar esses 5 dias, eu vim pra cá. Fechei casa, vendi carro e tal. Foi uma mudança muito radical na minha vida, né? E aí, quando eu cheguei aqui, eu ainda esperei 15 dias para ela vir também comigo, né? Então, depois de 15 dias ela já estava aqui. E aí começou a adaptação à cidade. Para mim, de boa, porque eu gosto onde eu tô crescendo e me desenvolvendo. Então, para mim, não tem diferença, né? Óbvio que tem a família lá, né? Tem os parentes, né? Mas... para a gente crescer e desenvolver, eu acho que a gente tem que fazer algum sacrifício. Aquela pergunta básica. Te assustou esse mercado premium
local? Olha, essa assim, mudança de mercado. Cara, não dá para te dizer que é 100%. Tem algumas particularidades. Tem algumas particularidades. Eu senti, né? Eu senti algumas nuances aí do mercado local, mas nada que a gente não se adaptasse, né? A gente tem que se adaptar para poder continuar fazendo um excelente trabalho. Tem algumas coisas que eu percebi, né? A própria cultura também, né? Um pouco diferente, mas a gente já conseguiu alinhar. A equipe me ajudou muito, né? A equipe aqui me ajudou muito. Né? Mas tu já tinha algum conhecimento aqui? Porque todos falam assim, que não esperavam, cara, que o mercado fosse tão grande assim. Não, eu não tinha ideia, né? Do tamanho do mercado aqui. Realmente aqui tem em comparação com a minha antiga praça, né? Que você tem uma rotatividade de carro prêmio muito maior. Você vê alguns clientes com um poder aquisitivo maior, né? E poder de consumo, né? Um poder de consumo maior. Então, assim, o mercado prêmio aqui é muito mais difundido. Você vê mais carro prêmio na cidade. Lá na minha cidade você vê muito, mas não do jeito que é aqui, né? Até porque aqui, se eu não me engano, eu creio que tem 1 milhão de habitantes a mais que minha cidade. Então, eu senti um pouquinho isso, mas a tratativa também é um pouco diferente, né? Então, no começo eu senti um pouquinho, mas agora já está... esse 1 ano aí que eu vou fazer já está mais ajustado. Já se adaptou. Já me adaptei, né? Mais, entendeu? Mas tem umas particularidades. Falando de Mercedes, né? Imagina, já estava até pontuando que a marca ela vem passando por essa mudança. Eu particularmente percebo um descolamento, né? Uma busca para já tá vendo isso, né? Caminhando para diminuir o mix, né? O portfólio dela e se posicionar ali com até mesmo um super luxo. Né? Isso Tu já estava se adiantando ali dizendo que ela descolou dos preços, quando a gente vai fazendo um comparativo. Como é que tá isso? Olha, imagina, tu já segunda marca premium, sim, né? Segunda marca premium, né? Na época que eu entrei, ela realmente tinha era mais quantidade, né? Ela ainda focava na quantidade, mais volume, assim, né? Volume, né? Então você ainda tinha um volume maior naquele tempo que eu entrei lá atrás. Só que hoje não. Hoje a gente vê essa diminuição da vinda de produto, né? Uhum. Alguns podem pensar, dificuldade do mercado, pandemia e tal. Teve tudo isso, entendeu? Sim. Mas também uniu no momento desse reposicionamento, entendeu? Então a pandemia ali mudou o cenário, né? A atual situação do mercado tem questão de semicondutores. Tudo isso afetou, obviamente. O fantasma. O fantasma, né? Então, assim, tudo afetou, mas se uniu com a ideia do reposicionamento da marca. Então, na verdade, ela aproveitou a situação do mercado para... Não, vamos mudar a estratégia. Vamos mudar a estratégia, né? Então, hoje, né, você tem aí um número bem menor de carros mais exclusivos. Falando da divisão de alta performance da Mercedes, você vê uma quantidade maior de veículo da divisão AMG. Isso mesmo. Coisa que você não via antigamente. Era só desde por pedido. Classe A até o... Exatamente. Até então, o classe S. Isso, toda a linha hoje toda classe, né? Uhum. Você tem um AMG agora, né? Então, por exemplo, hoje lá na loja era raro você ver isso. Eu tenho 4 carros da AMG. Então, era muito difícil. Quais os modelos que tu tem lá? Olha, o hoje A35? Eu tenho um A35, eu tenho um A35 Sedan, eu tô com uma GLE 53 AMG, que é um carro exclusivo, lindo, mano, ao extremo, é lindo. e uma GLC 43 Coupé, né, que é um dos designs para mim mais bonitos da marca, né? Então todos aí feitos em Affalderbach pela divisão de alta performance da Mercedes-Benz. E tá chegando para mim uma novidade, né? Que a gente até comentou, que é a GLA 35 AMG. Vai ser a primeira de Manaus. Da região, né? A GLA já vinha, mas a AMG nunca veio. Essa 53 é a primeira, né? E no final do ano aí nós vamos estar recebendo uma GLE 63S Coupé. Essa é a raridade. Ainda falando de reposicionamento, já falar contigo sobre produto e tudo mais, sobre essas novidades. E o consumidor ele está percebendo essa mudança da marca, ou ele ainda está olhando só o preço, ou para ti ele já entendeu muito bem que hoje a Mercedes ela tem um outro valor perante ao
Olha, os players dele, Sim. alemães, germânicos, né? Eu sempre costumo falar, né? Tô até puxando uma coisa legal, né? Se o consumidor tá percebendo isso, né? A gente tem muitos clientes fãs da marca. Que teus né? vizinhos estão ali, né? Tem, ali meu vizinho Audi BMW, ele tá do meu lado, né? Que literalmente os teus ali do lado concorrentes. mesmo. Atravessou a rua, você tá na concorrência. Tu olha ali pra Isso, né? esquina, olha pro outro lado. Exatamente. tem um- Por você ver. Então o cliente, quando ele vai, ele já passa em todas as lojas. Uhum. Então, E a tua vizinha também. A minha vizinha, né? A Isa tá lá comigo todo tempo, né? Amigo, né? Mas tem a concorrência ali da marca, né? Sim. Então, assim, o cliente percebeu isso, né? Principalmente aqueles clientes que eu digo que são fãs da marca, né? Aquele cliente mais antigo ali, aquele cliente que sempre gostou de estar dentro da Mercedes-Benz. Mas, assim, alguns eu sempre gosto de explicar, né? O cliente chega para mim, naquele primeiro momento ali que a gente começa a fazer uma qualificação de cliente, né? A gente começa a comentar sobre isso com ele. E isso eu acho que é até um argumento de venda, entendeu? Porque se o cliente entra lá, geralmente ele quer uma coisa exclusiva. Então, se a Mercedes está se tornando mais ainda, então para isso para ele é vantagem. Então, eles gostam. E esse consumidor, ele pede, né? Pede muito. Ele pede exclusividade, muito. né? Pede muito, sim. Entendeu? Então, hoje a gente enxerga isso, né? Algumas marcas ainda estão mantendo aí a questão de trabalhar com um volume um pouco maior. Hoje, se você analisar, a gente não tem mais nada montado no Brasil, né? A gente tinha montadora no Brasil, mas a gente Mas tinha... era mais voltado pro mercado americano, se eu não me engano, não era? Isso. Era o Classe C. Era o Classe C, era o 6080 e a GLA, Isso. que eram os carros que nós mais vendíamos, né? Justamente. Quando eu entrei na Mercedes, inclusive, era o que mais tinha. E na época, era um carro que custava em torno de R$179 mil, né? Então, hoje você vê esses preços em carros que anteriormente eram populares, né? Porque hoje você não vê mais carro popular. Justamente. Um carro de 179 mil hoje é um carro... Tu compra um Sim. Polo, por esse Polo, valor. um T-Cross da Volkswagen, sei lá. Então, assim, um T-Cross da Volkswagen tá esse preço. Entendeu? Então, assim, ela teve que se reposicionar. Então, hoje, a gente vê essa variação, mas o cliente tem essa percepção. E quando não tem, a gente usa, a gente explica, a gente mostra o que a marca está se tornando, né? Tem muita gente que não sabe, né? Mas ela foi eleita uma das marcas mais caras do mundo, né? Então ela fica ali brigando com a Tesla ali e tal. O BYD tá entrando aí também, tá brigando, mas porque é elétrico, né? Mas ela sempre tá lá no topo. Em termos gerais, não é só de carro. Apple, Amazon, Google, entendeu? Há marcas de grande valor. Isso. Aí, voltando aí no line-up da Mercedes, tu falou dessa questão da diferenciação e também a estratégia dela em relação à eletrificação é diferente também das outras marcas alemãs. Ela realmente dividiu, né? Os carros elétricos são totalmente diferentes dos carros a combustão, né? Verdade, sim. E aí tu pega a BMW e a Audi, elas utilizam a mesma plataforma, tanto para elétrico quanto para a combustão, né? Sim. E tu acha que essa mudança aí também faz parte da estratégia também? Sim, eu creio que sim, é uma tendência, né? A gente tá vendo aí a eletrificação cada vez chegando mais forte, né? E a Mercedes não podia ficar para trás, mas o que ela faz hoje, né? Quando você vê que tem uma questão da mudança que você vê no cenário global, né? Você vê no cenário global essa mudança, então a Mercedes não podia ficar para trás. Então o que ela faz? Ela começou com o híbrido leve, né? Foi. Você tem a questão do carro totalmente elétrico, que a gente trabalha aqui no Brasil, que é o EQC, né? Algumas concessionárias já vendem, né, o carro totalmente elétrico, que é o EQC, né? Um carro fantástico, por sinal. Só que a aposta dela é, por enquanto, híbridos leve. Então você tem carros, o EcoBoost, né? Então você tem carros aí como a classe C nova, C200, C300, já vem com o sistema EQ, né? Essa própria GLE que eu comentei com vocês, que está lá excluída, já é EQ. Então, assim, tudo isso vai atender, né, a questão de uma menor emissão de poluentes, entendeu? Então, e também a transição, né? Isso que eu ia sim, nesse ponto aí. Sim, então, sim. o sistema EQ vai ser utilizado aí bastante. Vamos dizer assim, utilizado para esse momento de transição, bastante, de né? mobilidade. Existe a pretensão de vir lá
mais para frente, EQA, EQB e o EQC nós já vendemos, né? Eu ia chegar aí, né? Te perguntar se isso eu posso até chamar de uma ofensiva de elétricos da Mercedes, né? Porque falaram pro segundo semestre aí de EQA, EQE, EQB... EQS também, também né? o EQS, que é fantástico, né? E é fantástico. A versão top. É o maior painel, já é eleito o maior painel do mundo, né? Que ele tem 3 divisórias ali. Justamente, eu né? até deixo EQS. Até porque ele não vem pro Brasil, né? Não vem pro Brasil. Ainda não vem pro Brasil, não. Mas o EQA, o EQB e o EQC é a realidade mas sempre, no Brasil. Tô falando, não vem pro Brasil, mas sempre tem alguém que vai lá e faz importação. Faz importação e faz importação oficial. Que é mais do que a exclusividade. Verdade. Posso dizer que é uma ofensiva da Mercedes? Sim, é uma ofensiva. No mercado e, tipo Sim, assim, ó... Concordo. Vou me reposicionar e vou botar aqui minha posição, né, Concordo. E enfrentar uma... Concordo. Porque, assim, é uma mudança também cultural, né? Então, assim, tem muitos clientes ainda que ainda estão ali, não, prefiro diesel, não, prefiro a gasolina, mas é uma tendência e não tem como segurar. É o futuro realmente, né? É o futuro realmente. E você colocou da forma correta, uma ofensiva, porque ela vai vir mais forte agora, nessa parte, porque as outras já se adiantaram mais ainda, entendeu? Você vê a Audi com o e-tron, você vê a Volvo vindo forte aí com híbridos elétricos com plug-in, né? Sim. Né? Então, XC40, né? XC40, né? Sim. Totalmente elétrica aí que veio há pouco tempo. E a Mercedes ainda fica ali com o híbrido leve, que é uma forma de transição, né? Eu acredito que ela meio que venha pisando em ovos ali para sentir o mercado em termos gerais e depois... Você tem que pensar em infraestrutura, né? A gente sabe que, diferentemente da Europa, dos Estados Unidos, aqui a infraestrutura está, vamos dizer assim, está um pouco... Importantíssimo, né? Mais devagar, né? Importantíssimo, porque, na verdade, hoje o maior impedimento é isso, entendeu? Hoje a infraestrutura da oficina, a capacitação do técnico, né, a qualidade... Outro maquinário, maquinário, né? sim. O Pablo, na questão da infraestrutura, falou assim, da questão da cidade... Também. Na realidade, do nosso país, né? Do país todo, como né? um todo, concordo. Por exemplo, aqui... Eu creio que aqui tem uns 3 pontos de recarga, se eu não me engano. Eu sei que tem no supermercado aqui perto. Tem no supermercado, tem no shopping. Isso. E tem uma concessionária também, entendeu? Mas, assim, eu só sei de 3. Então, é muito pouco, entendeu? Porque a carga residencial, se o cliente não tiver o wallbox, é muito demorado. Então, ainda é demorado. Então, hoje existe aquela corrida... Alô, empresário, quem tiver um restaurante... Verdade. Já bota um ponto lá. Deixa aqui, depois manda minha comissão. Coloca um ponto, você que tem um restaurante, cafezinho, bota um ponto também de recarga, aquele café. Pois é. Entendeu? Então, assim, e por isso, né, você falou pontos interessantes. Estrutura da cidade, questão das próprias oficinas. Acho que até 2030 a gente ainda não vai ter essa virada. Não, acho que até... mais, a pretensão é 2035. A pretensão é 2035. Porque é quando a União Europeia já está querendo forçar, né? Exatamente. A parada dos... Mas alguns países... Venda, né? Mas alguns países já têm isso antecipado. Alguns países em 2025 você já vê aí isso de uma forma geral, entendeu? Por exemplo, Noruega, exatamente. Noruega é um deles. Na Inglaterra mesmo tem alguns locais lá que, se você transitar com um veículo sem estar com a bateria elétrica ativada, você é multado, entendeu? Se você entrar lá com um carro com a combustão... Eu sei, Londres. Londres, exatamente. Londres é assim. Londres é assim. Tem pontos lá que, se você entrar com a combustão, você é multado. Então já está nesse nível. Aquele centro de Londres é assim. Isso. Então, para o Brasil já é um pouco mais lento, né? Então, por isso, essa forma de trabalhar com EQ. E eu acho fantástico. Eu acho que acho que foi um acerto, eu creio. O EQ é o remédio dessa transição. Até chegar naquele momento que vai tomar conta de tudo. Entendeu? E aí quem tiver preparado para isso, né? Exatamente. Outro ponto legal. Se beneficiar. Sim, outro ponto legal. Você vê cada vez mais que
a corrida para autonomias maiores. Sim. Né? Você vê. Vocês mesmos, né? Bateram, Sim. imagina, mais de 1000, né? 1008. Sim, 1008 com o One, a MG One, Aham. entendeu? Então, assim, se você for analisar, anteriormente você tinha carros... Eu, por exemplo, em 2015, né? A autonomia de um carro do i3 da BMW era Sim. 170 km. É por aí. É Isso, 170 a km. versão estendida. Isso, Com motorzinho o Rex, elétrico, o Rex, né? o O Rex. Rex, é. Então você tinha uma autonomia ali de 170 km, entendeu? 160 km. Hoje, você já vê 400, 500, e aí daí para mais. Daí 1000, pra mais entendeu? a tecnologia de tanto da bateria, né? É. Vai avançando, novos compostos, né? Novos materiais, né? Justamente. Você tem aí a miniaturização aí Isso porque a gente tá falando da tecnologia da bateria, né? Tem a questão do carregamento rápido. Entendeu? É o trifásico, né? Você tem um carregamento trifásico que é muito rápido, entendeu? Que é o mais recente, 15 minutos. Só que é caríssimo, né? Então, assim, Pois é. você ainda não consegue botar isso em massa, entendeu? Você só os concessionários mesmo, né, que fazem manutenção, vão ter um desse, entendeu? Aí ainda se trabalha com o box que é vendido para o cliente ter uma carga mais rápida em casa, entendeu? Conforto maior, né? Bacana. Para quem chegou agora através das redes sociais ou pelo aplicativo da Rádio ZLZN, esse é o QGCast, podcast do QG do Automóvel. Estamos aqui todas as quartas-feiras com vocês, sempre às 19 horas, por meio do Facebook, YouTube, lógico, do aplicativo da Rádio ZLZN. O aplicativo está disponível aí para Android e iOS. Terminou o podcast? Vai lá na sua lojinha de aplicativo e baixa o aplicativo da Rádio ZLZN. Deixa eu mandar aqui logo, aproveitar e mandar um abraço. Ó, o Erickson Pessoa mandou aqui, esse moleque é fera, o Erickson, o gerente... Nosso professor. Nosso professor. Que é o gerente lá da Mardiza, lá de Recife, eu não podia deixar de falar. Um abraço, o Erickson, ele disse que está online, está assistindo. O Edmar também. Oh, show de bola. E a Raiza também estão assistindo. Rodrigo, imagina, Mercedes EQC 400 foi lançado agora em outubro, né? Aliás, foi lançado em outubro de 2020. Já tem um tempinho isso. Já tem um tempinho. Já. Esse carro, ele ainda é um sucesso, né? Como eu comentei com vocês, na verdade o EQC, somente algumas concessionárias no Brasil podem vender, né? Porque tem a homologação lá para oficina, o pós-venda já está preparado. Então, por exemplo, hoje, se eu quisesse vender um EQC, realmente eu não poderia, entendeu? Porque eu não tenho a estrutura ainda pronta para recebê-lo, né? Isso é primordial. Entendeu? Mas assim, existe a procura, né? O carro onde ele é trabalhado, realmente você vê, né? Os clientes que já estão abraçando essa tendência aí de estar com um carro totalmente elétrico, né? Alguns outros você vê certa resistência, mas o carro é fantástico, de tecnologia, segurança. Eu acho que o carro nem viveu o hype dele devido à pandemia. Exatamente, né? não. Justamente. Exatamente. Sucesso, eu levo isso até mesmo por conta, né, a quantidade de consumidores até na internet mesmo falando nos fóruns e tudo mais, falando do carro. Falando, né? Não, realmente teve isso, né? Na verdade a pandemia atrapalhou algumas coisas nesse sentido, né? A gente também teve, por exemplo, o A200, né, que era um carro muito procurado, né? Hoje a gente não está mais trabalhando com o carro, né? A Mercedes fez um reposicionamento em termos de trabalhar com a CLA, que era um carro que já havia sido lançado, né? E aí a gente deixou ali a A200, não sei se você lembra da A200 ali. Lembro. A gente deixou ela um pouquinho de lado ali e começou a trabalhar com a CLA. Que é um SUV, né? Um SUV mais compacto. Não, né? a A200 é o sedã. Não, o CLA. O CLA? Não, o CLA é sedã também, só que é sedã coupé. Era um sedã coupé. Entendi. Né? A traseira dele. Isso, a traseira caída aqui, né? Então esse carro agora começou a vir pesado pra gente, né? A gente está trabalhando bastante e está tendo uma aceitação muito boa, né? Junto com a GLC. Com a GLA. Com a GLA. GLA também é um carro que vem muito pouco pra gente, né? Raridade. Eu tô recebendo uma agora que já tá chegando vendida, né, Glória? Entendeu? Já tá chegando, já tem um... A gente está trabalhando muito dessa forma, né? Com a venda em trânsito, né? Então a gente o cliente que vem, conhece, já estudou, já viu o YouTube ali, fez a pesquisa da internet, então a gente já tenta direcionar para venda em trânsito, né? Como o volume é pequeno,
Então, não necessariamente eu vou ter o carro lá no meu showroom. Um estoque, né? Tem um estoque. Não tem um estoque muito grande, né? A gente trabalha com volume baixo agora mais ainda, né? Então, tem isso que a gente tem que trabalhar já pensando numa venda em trânsito. Eu sempre foco isso muito com a minha equipe, né? Não tem exposto no momento, né? Vamos trabalhar para assim, fazer. Eu vejo muito Série E. É muito procurado? Série E, não. Não? O Série E, não. O Classe E, na verdade, ele é um carro... Série E, Classe E. É, o Classe E. Foi mal, desculpa. Houve uma confusão aí. Aí já veio pra BMW aí. Foi mal, desculpa. Classe E. Foi uma confusão, desculpa. Digo, rapaz, não, aí já veio pra BMW. Tá puxando no meu HD. Tu puxa... Aí metade BMW, metade foi 7 anos atrás aí. 7 anos atrás aí. Classe E. Digo, sério, peraí, sério. Ó, Classe E, eu tô com uma lá na loja, né? O carro é excepcional, né? Para quem quer aquele carro que é um carro de extremo luxo, né? Aquele sedã mesmo, né? Totalmente voltado pro conforto, né? Exclusividade. Geralmente quem compra esse carro, o cliente desse carro, geralmente é um cliente que já teve entendeu? Então, ele permanece. Ele permanece, entendeu? É muito difícil chegar um cliente lá que você... o cara veio olhar uma classe E, veio olhar um sedã menor e você conseguir direcionar para esse carro. Não vira. É muito difícil. Pode ser que aconteça, obviamente, né? Caso de caso. Mas geralmente o cliente de ele já é um cara que já teve entendeu? Já tem uma, vou fazer o upgrade. Inclusive, eu tô negociando aqui, eu tenho lá na loja, e o cliente já teve 3 classe E. Entendeu? Então, assim, aquele cliente fã da marca. Então, é muito difícil ser um outro tipo de cliente para fechar um carro desse. E é um carro que vem assim, 1, 2 por ano. Você vê a exclusividade do carro. 1, 2 por ano, no máximo. Entendeu? Eu tô com uma lá na minha loja. Qual é a 350? 300. 300. É 300. É 300. É um carro fantástico, entendeu? Então, assim, eu tento trabalhar dessa forma. A gente faz a qualificação, vê o que o cliente é tendencioso. Eu já até tentei jogar para esse cliente um outro carro, mas não foi. O cara é fã da entendeu? Então ele tem que ser. Ele quer um sedã, ele quer um sedã mesmo no nível. É difícil, né? É tipo assim, ele gosta de sedã, porra, difícil ele. Eles vêm tipo assim, pô, tô na classe E, vou descer pra classe C. Entendeu? Não tô na classe E. Então se eu daqui é igual ou pra mais. Entendeu? Então, fazer esse upgrade um S ou um classe S, mas ele não desce, ele não, é muito difícil. Então. E a marca, uma marca assim, imagina, eu fiquei impressionado com a tela do EQS, né? Assim, cara, fantástico, aquilo ali. Assim, a marca, ela... Não, mas tu pega desde o classe A, que é completa, entendeu? Um carro, vamos dizer assim, é o menor, é um hatch, mesmo assim... Ele é muito equipado. Você tem 3 telas também. Entendeu? Você tem a tela lá que isso fez um sucesso fantástico, porque tinha algumas pessoas, né? Antigamente você pode até falar. Tinha algumas pessoas que criticavam o interior da Mercedes, né? Achavam ele um interior mais... Um carro muito luxuoso, você vê um material muito bom, né? Até se você comparar com outras marcas. Então era para um homem mais isso, velho, exatamente. Se então, for criar uma persona ali, ele era um... Como eles chamaram isso? Eles chamaram de externamente sensual purity, né? Aquela pureza sensual. É um carro que tem poucas linhas, sim, mais joviais, entendeu? Essa foi a ideia da marca. Dentro, eles fizeram uma modificação completa. Total. E começou pelo classe A. Começou pelo classe A. Se você vê um classe A tipo de... Um A200, assim, um A200, 2015, sei lá, 2015, cara, uma diferença absurda. Absurda mesmo. Entendeu? Hoje você tem a tela do MBUX, que ela é enorme, né? Ela parece uma tela widescreen, eu sempre gosto de falar tela widescreen, né? Que ela é bem plana e bem comprida, longa. Aí você tem lá a opção do touch, MBUX, você faz o comando do carro todo por voz, o cliente adora isso. Hey Mercedes. Hey Mercedes, exatamente. Hey Mercedes, abrir a persiana do teto, o carro vai lá, abre a persiana do teto. Comodidade. A interatividade que eu nunca tinha visto em nenhuma outra marca. Então você consegue ter uma interatividade muito grande entre o cliente e o carro, né? E o MBUX, cara, a Alexa da Mercedes-Benz, né? MBUX, assim, eu também fiquei bem surpreso,
né? Negócio, como tu falou, Hey Mercedes, Pô, você abrir... comanda o carro por voz, cara, fantástico. E ele Aí tá você evoluindo, consegue- né? Ele tá evoluindo, né? Ele, Isso a gente fala do Classe A, e como tu falou, do EQC, do EQS, entendeu? Que EQS. são bem Todos mais já vem. completos, entendeu? Aí no caso do EQS. EQS, ele já envolve também o passageiro. Sim, o EQS envolve Entendeu? o Ele vai passageiro. até Você o tem um painel passageiro. pro passageiro. Só pra ele, o part- áudio também, se Só usa pra o ele. Bluetooth, só Eu, pro eu passageiro. particularmente não costumo usar essa palavra, quer dizer assim, é uma nave, mas EQS é uma nave, irmão. EQS Não, mas é uma nave. EQS É uma nave, cara. É uma nave. O carro é A fantástico. tecnologia embarcada, tudo, sensores. Não, o tudo. carro é. E o que que acontece, né? Você vê um pouco dessa tecnologia já mais avançada, Uhum. que seria uma coisa de mais de carro conceito, né? Sim, Carro conceito. sim. Mas trazendo para o que a gente trabalha hoje O mais público, comercialmente, né? Justamente. Então, por exemplo, se você pegar um C300, né, um C200, você já vê tecnologia desses carros, Sim. né? Então, o cliente pode ter isso já num carro mais acessível, num carro mais, entre aspas, mais barato, É. entendeu? Você consegue ter. Esse sistema aí, por exemplo, a suspensão hoje de um classe C, o C300, tem muitos componentes de um carro da classe S. Então, olha só o que eles estão trazendo, o nível de conforto, né? E materiais melhores, itens melhores para os carros, para você ter uma coisa mais acessível, entendeu? Imagino, é surpreendente assim como nós estamos caminhando na evolução de tecnologia embarcada nos automóveis, não é? Quem tem um pouquinho mais de idade lembra aí de carro pelado, e quando o cara para pensar hoje em dia, é verdade. num carro, não tem como tu não pensar numa central multimídia grande, como tu colocou, imagina, é a Alexa da Mercedes, né? É a questão eu sempre gosto de falar, é a questão da referência. A Sim. referência hoje mudou, né? Então, Total. né? Antigamente, o que você considerava como Completo. referência do que é luxo, do que é conforto, do que é o mínimo de itens que você gostaria de ter no carro, mudou totalmente. Então, você não tem mais isso, né? Então, o mínimo hoje, o carro tem que ter Bluetooth, tela touch, ter uma tela grande, né? Local para botar o celular, um lugar, integração do um celular. carregador de indução. Isso. Hoje que você vê muito, né? Sistemas de segurança, anticolisão, ACC. Então você vê isso mais em carros mais simples, que anteriormente nem se sonhava, entendeu? Justamente. E a Mercedes faz isso. Hoje, eu gosto sempre de pontuar, cara, a segurança de um Mercedes-Benz hoje é um negócio absurdo, né? Então a gente estava falando aqui de tecnologia, né? O quanto de tecnologia está embarcado num carro desse. Então hoje, desde o CLA, que seria, entre aspas, o carro mais básico, eu não gosto nem de falar essa palavra. É o carro Mas de entrada, da marca. Carro de né? entrada da No marca. line-up da marca, ele é o primeirão ali. Exatamente, é o primeiro ali da linha. Então você já tem um anticolisão, você já tem um sensor 360, você já tem um Park Assist, você já tem um MBUX, você já tem uma tela com interno fantástico, você tem a opção de 64 cores de interno, então o pessoal gosta muito disso. Aí tem muita gente que me pergunta, essa luz aqui, entendeu? O cara me pergunta, essa luz aqui, mas olha isso aqui. Aí a gente tem que fazer aquele negócio diferenciado. Olha, senhor, o nome disso aqui é Ambient Light. Não, mas para que serve isso aqui? Isso aqui é para lhe relaxar. Se você vai sair do trabalho, teve um dia difícil, bota na cor que você mais gosta lá, que você vai ficar relaxado. Entendeu? Mas Você faz essa brincadeira. são esses detalhes, né, que a gente São vai pequenos vendo detalhes, que né? diferenciam, não é, um carro premium, né? Isso que eu gosto sempre de falar. Isso que são os detalhes que diferenciam o carro premium, e até mesmo entre as marcas premium diferenciam, e mostra até mesmo como que algumas marcas elas estão buscando outro caminho, né? Como a gente colocou aqui, de luxo, vou passar para super luxo, né? Diminuiu a demanda. Diminuiu a demanda, diminuiu o número de lojas no Brasil, né? Entendi. Tudo pensando em posicionamento, tudo, E aí, entendeu? como também tu falou dessa questão, né, de tornar mais disponível os produtos da linha esportiva, né? A AMG. Sim, o AMG, isso aí foi outro ponto, né? Outro ponto que você anteriormente não percebia. Hoje você vai ter uma
a própria disponibilização de AMG para o Brasil aumentou, né? Então você vê aí, é muito mais fácil você encontrar um AMG numa loja hoje do que anteriormente. Então, que eles não deixam de ser exclusivos e, assim, são todos eles, né? Desde o Classe A, né? Que é o motor 2.0 mais potente que tem. Né? Você tem o A45. O A45S. O 2.0 mais potente do mundo, né? Tem 421 HP, né? O famoso incrível. turbão. Turbo, né? Então, assim, esses carros, se você vê o desempenho deles em pista, né? Porque aí você vê, né? Ali tem a mão totalmente da Fórmula 1, né? Justamente. Toda então, aquela a divisão, a engenharia né? toda da Fórmula 1, né? Então, quem é apaixonado por performance conhece muito bem o peso daquelas 3 letras, né? Então, assim, a gente hoje vê... Tem um motorzinho assinado lá. Essa aí na 45 tem algumas numerações que possibilitam... Tem. Por exemplo, a 45 e a motor 45 ele é assinado e o motor 63 também é assinado, né? Cara, aproveitando, e o amazonense nisso? O amazonense abraçou, gosta da exclusividade? Qual é a tua percepção? Imagina, tu que veio de outro mercado, Sim. Como é que tu viu isso do amazonense em relação às marcas premium e exclusividade? Olha, como eu te falei, né, a gente até comentou isso mais no começo do podcast, realmente tem uma diferença, mas assim, uma coisa que eu percebia no meu estado, teve uma pesquisa que saiu um tempo atrás, lá do Maranhão, que a nossa capital lá, São Luís, ela era a capital com o maior número de carros novos do país. Então você tinha uma procura muito grande, uma troca muito frequente por novo, né? Aqui eu também vejo isso. Eu sinto que alguns clientes... Não, mas eu falo da questão da exclusividade, assim, dele buscar e querer ali aquela versão... como tu falou. Tá entendendo? O cara do Classe L, ele não troca, ele quer nesse sentido, sim. No sentido de querer Percebo, com mais exclusividade. Sim, percebo sim. Tá entendendo? Percebo Você sim. que tá mais ligado a isso. Claro, percebo sim. Não, isso aí na verdade não senti essa diferença. Que o amazonense também, ele percebe muito aí essa questão de querer algo mais exclusivo, entendeu? E ele já me questiona, né? Olha, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse modelo aqui, tem quantos modelos desse aqui na cidade? Aí você, com precisão, pode dizer, não, tem 3 modelos desse no país, tem 2 modelos desse no país. O cara ele pergunta isso? Pergunta. E ele gosta disso, Então, quando tu fala, por exemplo, a 35 lá, a 35 tem pouquíssimas unidades aqui. Se tiver 3 na cidade é muito, entendeu? Eu já vi. Entendeu? E aí, assim, quando você fala isso, o cara já... Opa, né? Amarelinha. Amarelinha. É minha carinha, meu corpinho. Bonito o barulho dela, hein? Não, fantástico. Então ele tem essa visão, sim. Então eu percebo isso aqui. Essa aí não é uma coisa que não é diferente de lá, não. Entendeu? Ele querer o exclusivo. O exclusivo, não é não. Dentro ali do line-up, peraí, o que tem aqui de diferente aqui? Tem. Quando você chega e faz, a gente trabalha muito com WhatsApp, né? Divulgação, postagem, Instagram e tal. Então, quando você posta, você já vê de imediato algumas respostas, alguns comentários, né? Nesse sentido, né? Então, geralmente eu gosto de postar esses carros mais exclusivos, né? Então, a gente tem um feedback mais rápido, entendeu? Entendi. Show de bola, Rodrigo. Infelizmente o tempo voa, eu sempre falo isso. Passa rápido, Passa rápido mesmo. Muito rápido. Sou rapidão, imagina. Rápido. Quero te agradecer por ter aceitado, né? Queria que tu deixasse aí tuas palavras finais, fizesse tuas considerações também. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, tá? Contem comigo aí. Vocês também estão convidados para ir lá na nossa loja. Não faça isso não, que a gente vão ser muito bem recebidos, né, para tomar um cafezinho. Porque quem é apaixonado por carro que nem eu sempre gosto de chamar lá para mostrar, né, as novidades, os nossos produtos, né? E obrigado de verdade, foi um prazer estar aqui, foi um bate-papo muito legal,
Gostei muito. Show de bola, E é Rodrigo. isso. Deixa eu aproveitar aqui e te entregar aqui um brinde da amigo, Celatec muito obrigado. Brasil. Celatec é uma Obrigado, empresa Celatec. pioneira no mercado de segurança automotiva, onde desenvolveu um muito obrigado. serviço especializado em prevenção de furos em pneus, com o objetivo de evitar qualquer risco e contratempo que pneu furado pode ocasionar. E tu pode levar lá teu Mercedes para fazer a Mas selagem eu não queria dos dizer nada, pneus. não, mas tem um Mercedes aí top. Tava até me Tava na perguntando porta. que modelo é. Aqui do lado, o Brendo me perguntou, cara, tu já viu aquele carro ali na frente? Eu falei, vi, mano, vamos É já. a C300, né, cara? O carro tá fantástico. Linda, né? cara, linda. O carro Ela tá fantástico. com um kit AMG ali, né? Tem. vi Na verdade, ali. todas as classes C agora, ela vem com kit AMG. Aproveita até, imagina. Muito obrigado sei que pelo presente, tu viu? já fez as considerações, mas tava falando da gente lá. Aproveita até para perguntar, tu ainda tá fazendo encontro ainda dos proprietários de Mercedes dia de sábado? A gente não estava fazendo, né, por conta da pandemia, né? Então não podia, né? Até pela aglomeração. não podia, né? Mas agora a gente voltou com um café da manhã que a gente faz todo sábado, né? Então Car wash. sempre, é um café da manhã mesmo, Café da né? manhã. A gente faz um café da manhã, tem uns combos e beds lá bem legal. Eu faço todo sábado, né? E sempre disparo convites, né? Disparo Reúne aquele card eletrônico. a turma da estrela. Já reúne aí o pessoal que é fã da marca. E é sempre um prazer recebê-los lá. Show de bola, obrigado por aceitar nosso convite, compartilhar com a gente aí um pouco de conhecimento e informações da marca. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a quem está pensando em comprar um carro 0 km com qualidade e confiança. A melhor oportunidade para você sair de carro novo está na Toyolex Manaus. Lá você tem as melhores ofertas para todos os modelos da linha Toyota. Manda um oi aí no WhatsApp no 92984084349. E se você quer, imagina, não quer comprar, quer fazer um consórcio, hoje tem um consórcio Toyota que tem facilidade para você comprar o seu Toyota 0 km. E o melhor de tudo isso, que além o seu consórcio você contrata de forma simples e rápida, e além disso você ainda recebe como cashback 1% do valor da sua carta na aquisição de acessórios ou documentação do seu Toyota 0km. Para maiores informações, vai lá na Toyolex ali na Constantino Neri ou manda um oi no WhatsApp no 929 81 18 0390. E, meu amigo, depois de ter trabalhado muito, você finalmente, imagina aí, conseguiu comprar o seu carro, né, seu veículo 0 km dos seus sonhos, e não é simplesmente sair da concessionária de Jeep Elite hoje. Você precisa registrar o seu veículo, e lógico que você pode fazer por conta, não pode fazer pode fazer, aliás, por conta própria, porém existe uma burocracia por trás disso. Te apresento uma opção mais rápida e mais barata. Se você precisa emplacar seu veículo ou moto 0 km, faça uma cotação com tabela despachante. Os valores são passados pelo WhatsApp. Existe a possibilidade de pagar nos cartões de crédito em até 12 vezes. Lá com certeza sua vida será mais fácil. Chama no WhatsApp no 982110016, 982110016, ou acesse aí tabeladespachante.com.br. E agradecer também aos que estiveram com a gente ao longo desse podcast. Siga os nossos perfis nas redes sociais, ative as notificações para ficar por dentro. Com transmissão e operação de áudio de Anderson Silva e Ayrton Martins, produção da edição do site QG do Automóvel. Obrigado pela sua companhia. Eu te espero no